O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não poderiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A alegria é o sentimento fundamental do cristão, do judeu também, pois essa frase é do Salmo. E o Antigo Testamento é patrimônio comum para nós e para os judeus. O apóstolo Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. O Salmo 42, que em tempos idos, Padre Eduardo, tinha uma estrofe, um versículo, que todos os sacerdotes eram obrigados a repetir quando subiam para celebrar a missa. E subirei aos altares do Senhor, o Deus que alegra a minha juventude. Que alegria ser cristão. Que alegria ter a palavra de Deus como alicerce da nossa vida, como norma de conduta do nosso peregrinar rumo à casa do Pai. Aliás, esse salmo é um salmo de peregrinação para os judeus. Ele é recitado até hoje por ocasião da celebração da Páscoa, quando os judeus se dirigem à Cidade Santa. Quando eles se aproximavam da cidade e viam o Monte Sião, que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E contemplando a bela cidade santa, eles dizem, e nós dizemos: Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso, para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Seja a alegria o sentimento básico do nosso coração, ainda que nos momentos de dificuldade, mesmo sofrendo, é possível ser alegre. Claro, não no sentido pagão do termo alegria. A alegria na tristeza se chama, e esse é o tema dos 4 primeiros versículos da segunda carta aos Coríntios, consolação. Na tristeza nós somos alegres enquanto somos consolados. Ainda que não tenhamos motivo para sorrir, para expressar um semblante de irradiada felicidade, mas é uma alegria contida, é uma alegria comedida, é uma alegria consolada, porque a dor do cristão que sofre é uma dor que é apresentada a Jesus, o servo sofredor, a exemplo de sua Santa Mãe. Por favor, alguém das câmeras coloque em Nossa Senhora das Dores, dia 14 e 15 de setembro, exaltação da Santa Cruz, e dia de Nossa Senhora das Dores, 14 e 15 de setembro, a alegria da Virgem Maria vendo seu filho morrer na cruz não comportava sorriso, mas comportava silêncio orante, comportava uma fé de entrega e de abandono, e a certeza de que Deus Todo-Poderoso é maior do que a nossa dor e de que o triunfo da vitória da vida sobre a morte era uma questão de dias. E por falar na bem-aventurada Virgem Maria,
que certamente muito sofreu durante a vida pública de Jesus, pois ela o acompanhava, ela estava sempre perto de Jesus, que era a causa da sua alegria, e certamente sabia de todas as tramas, de todas as maquinações, de tudo aquilo que de mal e pérfido os opositores de nosso Senhor maquinavam, pretendiam, e isso se estendeu durante os 3 anos de sua vida pública e culminou essa perversidade dos seus desafetos na maquinação sórdida para prendê-lo, para executá-lo, para tirá-lo da face da terra. Só que eles não sabiam, não contavam que Deus Todo-Poderoso haveria de ressuscitar nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, chegamos ao Evangelho que nós acabamos de ouvir. A causa da alegria de Maria, o seu filho Jesus. E por que não dizer a recíproca também, creio que igualmente verdadeira, principalmente pelo Evangelho de hoje. Nossa Senhora causava muita alegria para Jesus. E uma alegria desde o Ab eterno. O único filho que teve o privilégio de escolher a sua mãe. E escolheu a dedo, e escolheu com muito critério, e escolheu de forma bem escolhida. A Santíssima Mãe do Salvador está aqui do lado do seu filho. Um consola o outro, um estimula o outro, um é a causa da alegria do outro. O Evangelho de hoje, infelizmente, tem sido interpretado ao longo de 2000 anos, por alguns de forma indevida, de forma irresponsável até, eu diria, de forma a contrapor um ao outro, como se o filho se opusesse à mãe, ou desprezasse a mãe, ou fizesse pouco caso da mãe, ou especificamente aqui rechaçasse a mãe e a colocasse em segundo plano. Aliás, no milagre das bodas de Caná, no capítulo 2 do Evangelho segundo João, também uma certa interpretação criminosa procura insinuar, pretende passar para as pessoas a ideia de que Jesus fez pouco caso daquela que sempre lhe deu alegria. Mulher, que há entre mim e ti? A minha hora ainda não chegou. Oh, quantas interpretações absurdas em cima dessa frase de Nosso Senhor. Mas não é o momento de nós comentarmos o milagre das bodas de Caná, cujo papel da Santíssima Virgem foi imprescindível, pois o filho quis dar alegria aos convivas, aos comensais da festa de casamento, graças à intercessão da sua mãe. Todos os convidados da festa têm alegria porque Jesus deixou o vinho bom, o vinho melhor, por último. E mais, graças à intercessão da mãe, eles não têm mais vinho. Fazei o que ele vos disser. A alegria dos comensais se deve a isto. A mãe fez uma belíssima intervenção. O filho respondeu afirmativamente, atendeu aos rogos da mãe e realizou o primeiro milagre de sua vida pública. A parte mais importante do milagre das bodas de Caná é este. A parte mais importante é esta. Jesus fez o seu primeiro sinal em Caná e os seus discípulos creram nele. A fé é a alegria fundamental do cristão e ela vem para os discípulos depois desse milagre. E o milagre acontece por intercessão da mãe. Jesus é a causa da nossa alegria. Então está tudo intrinsecamente ligado. A fé que causa alegria, a mãe que alegremente se dirige ao filho, para transformar a tristeza dos comensais em alegria com o vinho novo, que é o próprio Jesus. E Jesus, a causa da alegria, dá alegria para os comensais, graças à alegre mãe. E isso leva todos à fé, e os seus discípulos creram nele. De Caná, da Galileia, agora vamos para algum lugar da Terra Santa, onde Jesus está cercado pela multidão. A mãe e os irmãos de Jesus aproximam-se, mas não podem chegar perto dele. Um recado é dado. Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Nas bodas de Caná, a mãe está pertinho do filho, vê o filho e sem nenhum empecilho se dirige ao filho. Agora, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e
querem te ver. No capítulo 14 do Evangelho segundo João, alguns gregos querem ver Jesus. E por intermédio do apóstolo, chegam a nosso Senhor. Queremos ver Jesus. Quem são aqueles que querem ver Jesus? São a mãe e os irmãos de Jesus. Aqui estamos tratando de uma mãe, antes de tudo, que tem o vínculo de sangue. Jesus se encarnou no ventre de Maria. O sangue que corre nas veias de nosso Senhor é um sangue que foi partilhado, participado do sangue de Nossa Senhora. A frase de Jesus é muito mais profunda do que muitos interpretam e pretendem imaginar que ele circunscreveu a sua afirmação no âmbito puramente dos vínculos carnais, dos vínculos de família. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. A interpretação errada que alguns dão sobre essa frase é a seguinte: está vendo? Ele colocou a mãe dele, que vocês chamam de Nossa Senhora, lá embaixo, porque nem ligou para ela, porque deu um fora nela, porque não a atendeu, porque estava mais preocupado com coisas mais importantes. Isso é uma completa irresponsabilidade. Primeiro, o texto não diz que Jesus deixou de atender a sua mãe. E a gente não pode dizer o que o texto não diz. Isso é desonestidade intelectual. Uma ilação gratuita. Uma afirmação que não tem comprovação. Não temos o direito, diante daquilo que a Bíblia não diz, de nós impormos para nós e para os outros aquilo que ela silenciou. Depois, qualquer interpretação que dermos àquilo que a Bíblia não diz, em cima do que a Bíblia diz, não pode ferir aquilo que a própria Escritura afirma. Insinuar que um filho debocha da mãe, que um filho não atende a mãe, isso é absolutamente inverdade. E no caso de Jesus é até blasfêmia dizer que Jesus fez pouco caso de sua Santíssima Mãe. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, segundo a lei, para remir os que estavam sob a lei. E em Lucas capítulo 2, versículo 51, o texto diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E ele desceu para Jerusalém, desceu de Jerusalém para a Galileia, e lhes era submisso. Jesus sempre foi submisso a Nossa Senhora, Lucas 2,51. E dizer que isso foi verdade apenas durante a infância e a adolescência, isso é impensável, tanto na mentalidade dos judeus, como na mente do próprio Evangelho. Jesus foi sempre submisso a Nossa Senhora, e mais, continua a ser no céu. Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será por toda a eternidade. Segunda pontuação: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Jesus aqui não está dizendo que a família carnal dele não tem valor. Jesus transpõe o limite da carne, os vínculos sanguíneos e familiares, para um nível mais importante do que esse. Jesus está dizendo que agora a verdadeira família de Jesus se resume nisso. Todo aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática faz parte da família dele. É a família espiritual. Pois bem, será que Nosso Senhor debochou de sua mãe e dos seus parentes, que a Bíblia chama de irmãos? Não. Ele antes ressalta Nossa Senhora, coloca Nossa Senhora em primeiro lugar, entre todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Temos duas provas de que Nossa Senhora ouvia a palavra de Deus, meditava essas coisas no seu coração. A primeira, quando os pastores que estavam no campo no dia do nascimento do Senhor e os anjos no céu apareceram, transmitiram-lhes a notícia
Eu vos anuncio uma grande alegria para vós, nasceu-vos hoje em Belém um Salvador, que é o Cristo Senhor. Depois do glória a Deus nas alturas, eles correm para Belém, adoram o menino, falam para Nossa Senhora e São José das maravilhas que eles ouviram. E o texto diz, e Maria conservava essas coisas no seu coração. O segundo momento muito importante da conservação de tudo aquilo que acontecia na vida de Jesus, no coração de sua Santíssima Mãe, aos 12 anos. Jesus se perde da caravana que voltava para Nazaré por ocasião da Páscoa. Durante 3 dias, o menino Jesus era procurado por Maria e por José, e vão encontrá-lo no templo. Filho, teu pai e eu te procurávamos aflitos. Tu não sabias que eu devia estar cuidando das coisas do meu pai? Nossa Senhora não responde, mas o texto diz, e ela guardava todas essas coisas no seu coração. Ouvir a palavra de Deus e pô-la em prática. Aqui estão os sinais, aqui está o perfil da pertença espiritual da família de Jesus. E Nossa Senhora, que é também da família carnal, não está excluída disso. É verdade que tinha pessoas da família que disseram uma frase forte contra Nosso Senhor. Ele enlouqueceu. Isso está no capítulo 3 e no capítulo 4 do Evangelho segundo João. As iniciativas de Jesus da parte da família sanguínea dele, alguns membros que ficavam escandalizados, isso levava alguns membros da família a dizer, esse absurdo, ele está louco. Também dentro da família de Jesus havia pessoas que não compreendiam quem era Jesus e, consequentemente, sua linguagem, os seus feitos. Mas aqui, Nossa Senhora está verdadeiramente como aquela que se destaca na verdadeira família do Senhor. Para além dos vínculos carnais, para além da pertença ao povo judaico, ela foi a primeira a ouvir atentamente a palavra de Deus e a pô-la em prática. Portanto, não é correto dizer que Nossa Senhora está excluída dessa afirmação e que Jesus fez pouco caso da sua Santíssima Mãe. Na primeira leitura que nós acabamos de ouvir, temos uma imagem muito bonita da alegria do povo hebreu. Depois de 70 anos no cativeiro de Babilônia, com a ajuda de Dario, com a ajuda de Ciro, rei da Pérsia, e de todas as outras autoridades do novo império, que levou à derrocada o antigo império babilônio, Dario, Xerxes, Artaxerxes, quaisquer nomes que se deem às autoridades do novo império, mas vamos colocar Ciro, o rei da Pérsia, como aquele que ajudou Esdras e Neemias, com o seu povo a retornarem a Israel, a reconstruírem a cidade santa e a edificarem o templo, e conseguiram verba para isso, foi o tema da primeira leitura. E ao celebrarem a dedicação do templo, todos alegres, a alegria do salmo que nós acabamos de ouvir, eles rendem glória a Deus, porque se lembrou do seu povo, porque trouxe o seu povo de novo à terra prometida. Com o templo, Israel se alegra. E olhando para Maria, o templo no qual habitou o Verbo encarnado, nós também nos alegramos. Convido todos nesta Eucaristia e sempre a bendizer e glorificar a Deus, que nos deu a graça de pertencermos pela fé e pelo batismo à família do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram, eu sou filho adotivo do Pai, pelo sangue do Filho, na força do Espírito Santo. E que alegria quando ouvi que me disseram, foi o próprio Jesus quem disse, João 19, 27, eis aí a tua mãe. Alegramo-nos por causa de Jesus. Alegramo-nos porque Ele nos deu Maria como sua Santíssima Mãe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.